A riqueza e a pobreza, parte 3. Devo acrescentar mais um mal a todos esses? Ele não podia observar outro Lázaro. Mesmo se sofremos de uma infinidade de problemas, ao contemplar Lázaro, podemos pelo menos obter algum consolo e encorajamento. Encontrar quem partilha das mesmas misérias, em histórias ou em fatos, traz um grande consolo aos que vivem em aflição. Mas ele não encontrava ninguém com sofrimentos semelhantes aos seus. De fato, não podia nem mesmo saber se algum dos seus ancestrais havia suportado tanto. É o suficiente para trazer as trevas à alma. É possível acrescentar que ele sofria de mais um mal. Não podia encontrar consolo na ideia da ressurreição. Acreditava que tudo se resumia à vida presente, pois encontrava-se entre aqueles que precederam o tempo da graça. Mesmo agora, entre nós, após adquirirmos tanto conhecimento das revelações divinas, como a esperança da ressurreição, o castigo dos pecadores e os prêmios para os justos, ainda existem pessoas tão pérfidas e miseráveis que não encontram apoio nem em tais expectativas. Como se sentia Lázaro, que não dispunha sequer dessa âncora? Não podia praticar tal sabedoria, pois ainda não havia chegado a hora desses ensinamentos. Havia ainda mais o que acrescentar a esses males, pois sua reputação era caluniada pelos tolos, pois a maioria das pessoas, ao ver alguém que passa fome, sofre com doenças crônicas e infortúnios extremos, não permite sequer que a pessoa mantenha uma boa reputação. Julga a vida do outro por suas dificuldades e acha que foi a iniquidade, sem dúvida, a causa de tanta miséria. Dizem entre si muitas tolices. Por exemplo, se esse homem fosse amado por Deus, Deus não teria permitido que sofresse na pobreza, nem se submetesse a tantos infortúnios. Foi o que aconteceu a Jó e a Paulo. Ao primeiro disseram: se alguém se dirigisse a ti, perderia a paciência. Porém, quem pode refrear-me as palavras? Tu que a tantos davas lições e fortalecias os braços desfalecidos. Com tuas palavras levantavas o trôpego e sustentavas joelhos cambaleantes. E hoje que é a tua vez, vacilas? Tua piedade não é tua segurança. Tua esperança não é uma vida íntegra. O que ele quer dizer é algo assim: se tivesses feito algo de bom, não terias sofrido tudo o que sofreste. Mas pagas o preço do pecado e da transgressão. Era o que mais afligia o abençoado Jó. Os nativos de Malta disseram o mesmo sobre Paulo, pois quando viram a víbora pendendo de sua mão, não imaginaram nada de bom. Acharam que era alguém que desafiava o mal. Fica claro pelo que dizem: acaba de escapar ao mar, mas a vingança divina não o deixa viver. Costumamos também fazer extraordinário alvoroço com palavras semelhantes. De qualquer modo, embora as ondas fossem imensas e frequentes, o barco não afundou. Lázaro se fortaleceu com a sabedoria, como o orvalho que refresca continuamente uma pessoa numa fornalha. Não disse a si mesmo nada parecido com o que muitos diriam, que se o homem rico, ao partir para outro mundo, receber castigo, ele levou um por um. Mas se desfrutar das mesmas honras aqui, ele levou dois, sem pagar nada. Não é assim que vós, pessoas comuns, empregais tais expressões no mercado?
levam a linguagem do hipódromo e do teatro para dentro da igreja, envergonho-me de fato e ruborizo por proferi-las diante de vós. Mas é necessário dizer tais coisas. Libertar-vos do humor desordenado, da vergonha e dos malefícios desse tipo de conversa. Muitos costumam dizer tais coisas com um riso, mas até isso pertence aos métodos perversos do diabo. Para introduzir ensinamentos corrompidos em vossas vidas, sob a forma de expressões jocosas. Muitos usam essas palavras sem parar nas oficinas, no mercado, em suas casas. É uma marca de extrema descrença, do ridículo e de uma disposição infantil. Dizer se os iníquos são punidos quando se vão, sem estar completamente convencido de que serão punidos com toda certeza, é característica dos incrédulos e dos céticos. Se isso de fato acontecer, e acontecerá, pensar que o iníquo terá desfrutado uma recompensa igual ao justo indica o auge da tolice. Que dizeis? Se o rico parte desse mundo e é punido, ele levou um por um? Se chegaste a tal conclusão, por quantos anos deseja supor que ele desfrutou o dinheiro nessa vida? Podemos supor por uma centena de anos? Estou, estou disposto a dizer 200, 300 ou o dobro, ou, se preferires, até um milhar, o que é impossível, pois, como está escrito, o tempo de nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa. Mas, digamos até um milhar. Não podeis me mostrar uma vida sem fim, nem limite que se assemelhe à vida eterna do justo? Dizei-me, se alguém em uma centena de anos tiver certa noite um sonho bom, desfrutando de grandes prazeres durante o sono, sereis capazes de dizer que ele levou um por um? E tornar aquela noite de sonho equivalente a centenas de anos? Não é possível dizer isso. Deveis pensar do mesmo modo sobre a vida eterna. A vida presente está para a vida eterna, como aquele sonho está para uma centena de anos. Aliás, a diferença é bem maior. Como uma gotícula diante da imensidão do oceano. Seriam 1000 anos diante da glória e da felicidade futuras. O que seria preciso dizer, além do fato de não ter limites e não conhecer o fim? E também que, assim como existe uma distância entre sonho e realidade, existe uma distância semelhante entre a vida presente e a vida futura. Além do mais, mesmo antes da hora do castigo, aqueles que praticam iniquidade e vivem em pecado são punidos nesse mundo. Não me conteis simplesmente que tal homem aprecia uma mesa farta, usa trajes de seda, é acompanhado por bandos de escravos a caminhar pelo mercado. Desdobrai para mim sua consciência e vereis em seu interior um grande tumulto de pecados. De modo perpétuo, tormentas, confusão, sua mente aproxima-se do trono imperial. Da consciência, sua mente aproxima-se do trono imperial da consciência, como se adentrasse um tribunal, diante dos jurados, apresentando argumentos como num julgamento público, sujeitando-se aos maus tratos do carrasco, uma mente torturada por seus pecados, e chorando alto, sem nenhuma testemunha além de Deus, que é o único a tomar conhecimento desses dramas interiores. O adúltero, por exemplo, mesmo imensamente rico, mesmo sem sofrer acusações, não para de se acusar na sua intimidade. Prazer é breve, mas a aflição é duradoura. O medo e os estremecimentos estão por toda parte. A desconfiança e a agonia. Ele teme os becos estreitos.
Treme diante da própria sombra, diante de seus servos, daqueles que estão cientes de seus atos, diante daqueles que nada sabem, diante da própria mulher, a quem enganou e diante do marido, a quem insultou. Por toda parte carrega consigo um severo acusador, sua consciência, com o peso de sua própria condenação. Ele é incapaz de encontrar paz. Em sua cama, na mesa, no mercado, em casa, de dia, de noite, mesmo em sonhos ele enxerga com frequência a imagem do pecado. Leva a vida de Caim, gemendo e estremecendo sobre a terra mesmo, quando ninguém tem conhecimento de suas faltas. O fogo o consome por dentro. O mesmo acontece com aqueles que praticam o roubo e a fraude, aos ébrios e a todos os que vivem em pecado. Não é como corromper esse tribunal. Mesmo se não buscamos a virtude, ainda sofremos a aflição ao deixar de buscá-la. E se buscamos o mal, ainda experimentamos a aflição quando cessa o prazer do pecado. Não digamos, ao nos referir aos iníquos, que são ricos nessa vida e aos virtuosos que são premiados depois, que levam um por um, mas que levam dois por nada. Para os justos, tanto a vida futura quanto a vida presente fornecem grande alegria. Os iníquos, porém, são castigados aqui e depois. São punidos aqui mesmo pela perspectiva dos suplícios que os aguardam, pela perversa desconfiança de todos e pelo próprio pecado e a corrupção de suas almas. Depois de partir daqui, estão sujeitos à retaliação insuportável. Em comparação, mesmo quando os virtuosos sofrem múltiplas tribulações neste mundo, eles são fortalecidos por grandes esperanças e encontram um prazer que é puro, seguro e permanente. A eternidade os acolherá com múltiplas coisas boas, assim como aconteceu com Lázaro. Não me digais que ele tinha o corpo coberto com úlceras. Pensai que sua alma era mais preciosa que o ouro, ou melhor, sua alma e também seu corpo, pois a virtude do corpo não consiste em ser roliço e vigoroso, mas na capacidade de suportar tantas provações severas. Uma pessoa não é repugnante por ter tais feridas no corpo, mas sim se tiver múltiplas feridas na alma, sem cuidar delas. Assim como aquele homem rico, cheio de feridas por dentro. Assim como os cães lambiam as feridas do pobre, os demônios lamberão os pecados do rico. E assim como Lázaro vivia faminto por alimentos, o rico vivia faminto por todo tipo de virtude. Conhecedores de tudo isso, sejamos sábios. Não digamos que se Deus amasse a tal pessoa, ele não teria permitido que ela vivesse na pobreza. Esse fato é, na verdade, a maior evidência do amor divino, pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. Também está escrito, meu filho, se te ofereceres a servir o Senhor, prepara-te para a prova, endireita teu coração e sê constante. Rejeitemos, entre nós, as noções frívolas e as expressões vulgares, nem ditos indecentes, picantes, maliciosos. Está escrito, não saiam de vossos lábios. Não nos satisfaçamos apenas em não dizer tais coisas, mas ao ver que outros as dizem, silenciemo-los, lutemos vigorosamente contra eles, impeçamos suas línguas desavergonhadas. Dizei-me, se virdes um salteador rondando as estradas, à espera dos passantes,
roubando das fazendas, escondendo ouro e prata em cavernas e fossos, guardando grandes rebanhos em seus esconderijos e adquirindo muitas roupas e escravos com os frutos de seus crimes. Chamaria-se tal homem de afortunado por conta dessa riqueza, ou desafortunado por conta dos castigos que o aguardam? De fato, ele ainda não foi capturado, não foi entregue ao juiz, não foi jogado na prisão. Ninguém o acusa. Seu caso ainda não entrou em votação. Ele come e bebe de modo extravagante e desfruta de grande abundância. De qualquer modo, não o chamamos de afortunado por causa de seus bens visíveis. Nós o chamamos de miserável por causa dos sofrimentos futuros que o aguardam. Deverias pensar do mesmo modo nos ricos e avarentos. São como um tipo de salteador à espera na beira das estradas, roubando os passantes, enterrando os bens dos outros em suas próprias casas, como se elas fossem cavernas e fossos. Não os chamemos de afortunados pelo que possuem. Chamemos de miseráveis pelo que se passará. Por causa daquele terrível tribunal, por causa do julgamento implacável, por causa da escuridão que os aguarda. De fato, salteadores com frequência escapam das mãos da justiça humana. Contudo, mesmo sabendo disso, teríamos rezado por nós e por nossos inimigos para evitar essa vida e sua afluência maldita. Mas diante de Deus, não podemos dizer nada, pois ninguém escapará do seu julgamento. Todos aqueles que vivem pela fraude e pelo roubo certamente atrairão para si mesmos aquele castigo imortal e infinito, assim como o rico. Mediteis, caríssimos, e chamemos de afortunado não o rico, mas sim o virtuoso. Chamemos de miserável não o pobre, mas o iníquo. Não encaremos o presente, mas pensemos no porvir. Não examinemos as vestes, mas sim a consciência de cada um. Persigamos a virtude e a alegria, que vem dos atos virtuosos. Ricos e pobres, imitemos Lázaro, pois esse homem não suportou apenas uma, duas ou três provas de virtude. Elas foram muitas. Era pobre, era doente, não tinha ninguém que o ajudasse. Permaneceu diante de uma casa que poderia ter aliviado as suas aflições, mas não recebeu nenhuma palavra de conforto. Ele via o homem que o negligenciava desfrutando de tamanha opulência, não apenas desfrutando da opulência, mas também vivendo na iniquidade, sem sofrer qualquer infortúnio. Não podia olhar para outro Lázaro, nem encontrar consolo na filosofia da ressurreição. Além dos males que mencionei, ele era mal falado pelo povo, por conta dos seus infortúnios. Não teve que suportar todo esse sofrimento por apenas 2 ou 3 dias, mas durante a vida inteira, enquanto o rico vivia o oposto. Que desculpa teremos para não tolerar nem a metade de seus sofrimentos, quando esse homem suportou todos os infortúnios ao mesmo tempo, com tamanha coragem? Não podeis mostrar ou nomear qualquer outro que tenha sofrido tanto e sofreu tamanhos infortúnios. Foi por esse motivo que Cristo colocou diante de nossos olhos o exemplo desse justo, para que na hora de nossa adversidade possamos pensar na imensidão das suas aflições e possamos receber encorajamento e consolo de sua sabedoria e paciência,
Ele se destaca como um professor único para o mundo inteiro. Para aqueles que sofrem qualquer infortúnio, oferecendo-se para o olhar de todos, superando a todos no excesso de suas próprias atribulações. Por tudo isso, agradeçamos a Deus, que ama toda a humanidade, e consigamos encontrar auxílio nessa narrativa. Falemos de Lázaro, nos conselhos, nos lares, no mercado e em toda parte. Examinemos cuidadosamente toda a riqueza advinda dessa parábola, para que possamos atravessar as adversidades do presente sem tristeza e obter o bem que está por vir. Que todos nós sejamos considerados dignos pela graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ao lado do Pai e do Espírito Santo, a quem seja dada a glória, a honra e a adoração, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.